Atos 17, versículo 15. Aleluias. Todos acharam? Amém? Do versículo 15 ao 27 nós vamos ler. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperavam em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esta tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer e a ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aleluias, Pai. Esse texto é muito lindo, e é uma parte da Bíblia que fala sobre o apóstolo Paulo, quando ele foi na cidade de Atenas, que ele tinha acabado de ser expulso de vários lugares, que o apóstolo Paulo era só expulso de um lugar, ninguém aceitava o cara porque ele estava pregando a verdade, e os judeus não conseguiam aceitar isso. Então eles expulsavam ele ia preso, ia de uma cidade para outra. E ele, no começo do capítulo 17, ele fala que ele estava em Tessalônica, ele foi expulso para Bereia, e ele foi para Atenas, que é a cidade onde que eu li o texto. Quando ele chegou em Atenas, ele começou a ver a idolatria que existia naquela cidade. Ele começou a olhar, e a Bíblia diz que o espírito dele compungiu. Ele começou a ficar incomodado de tanta idolatria que existia naquele lugar, porque ele andava com os olhos de Deus. Então quem anda com os olhos de Deus, quando vê a idolatria, ele vê do jeito que Deus vê a idolatria. Então o apóstolo Paulo, ele viu e se compungiu, a Bíblia diz. O espírito dele se entristeceu. E eles tinham um altar nessa cidade, que a Bíblia falava que era um altar que eles colocaram um nome para o Deus desconhecido. Eles fizeram um altar e colocaram um nome, e eles não sabiam nem quem eles estavam adorando. O povo de Atenas, eles queriam buscar a Deus, eles queriam entender o significado da vida, como todos nós. Só que eles não sabiam como fazer isso. Eles fizeram um altar e colocaram ao Deus desconhecido. E quando o apóstolo Paulo viu esse altar, ele falou, ele viu essa placa no altar ao Deus desconhecido, ele começou a pregar Jesus, e ele falou: esse que vocês não conhecem, vocês não entendem, é esse que eu estou pregando para vocês.
É esse que eu estou explicando, para que vocês possam entender quem é esse que vocês não conhecem. Aleluias. Mas a parte que eu quero dizer para vocês é no versículo 26 e 27, que diz: e de um só sangue fez toda a geração dos homens, de Adão, de um só sangue fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Deus, ele fez a geração de todos os homens através de um só. E ele fez os tempos ordenados, a Bíblia diz. Deus criou um tempo para o fim de todas as coisas. E o limite da habitação do ser humano. Muitos de nós acreditamos que existe vida fora da terra, mas todas essas ideias. Mas a Bíblia diz aqui que, além do limite que Deus criou para o ser humano de tempo, que é quando Jesus vai voltar, ele também criou um limite para que o ser humano não pudesse ir para todo lugar do universo. Aleluias. Mas o 27 que eu quero que vocês prestem atenção. Ele diz: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Deus, ele criou todas as coisas, tudo que existe, simplesmente para que o ser humano buscasse ele. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Olha para o seu irmão e diz que busque ao Senhor. Fala de novo, busque ao Senhor. Irmãos, a Bíblia nos diz aqui que Deus, ele criou um ser humano, e desse ser humano ele criou todos os outros. Ele criou um limite para a habitação do ser humano e um tempo determinado para ele. Mas tudo isso existe um propósito, para que busque a Ele e conheça quem Ele é. Mas nós, como os cristãos, não conseguimos entender realmente essa verdade, porque cada um foi convertido de um jeito, e nós temos muita dificuldade de entender que essa é a realidade. Olha para mim, essa é a realidade da vida. Que Deus, ele criou todas as coisas para que nós buscássemos Ele, para que nós entendêssemos quem Ele é, para que nós entendêssemos por que nós fomos criados, por que nós existimos e por que todas as coisas existem. O principal objetivo de Deus foi que nós entendêssemos quem Ele é e por que todas as coisas existiram. O propósito de Deus para criar o ser humano é para que o ser humano entendesse quem é Ele. Mas verdadeiramente, quanto de nós se importamos em realmente buscar o Senhor? Quantos de nós realmente se dedicamos a tentar conhecer aquilo que o livro de Atos diz, que Deus criou todas as coisas, para que nós pudéssemos entender quem Ele é? Estão comigo? O Senhor criou as coisas para que nós pudéssemos buscar Ele. Mas muitos de nós falamos, mas para que eu vou buscar Deus e como eu vou buscar Deus? Porque nós não temos entendimento de como realmente nós devemos fazer essa prática. Porque se nós realmente entendêssemos, nós todos os dias teríamos buscando Deus com a nossa maior força e o nosso maior entendimento, que é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos buscar Ele com força, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas quantos de nós realmente fazemos isso? Quantos de nós se dedicamos a realmente conhecer a Deus? Deus, Ele é a fonte de todas as coisas, e não existe tempo desperdiçado quando você busca a Deus. Você pode ter tempo desperdiçado fazendo qualquer coisa na terra, mas quando você busca a Deus, não existe tempo desperdiçado. A Bíblia diz no livro de Salmos, não precisa abrir. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. A Bíblia diz que nós devemos buscar a face do Senhor continuamente, a face dele da melhor e da melhor maneira possível. A Bíblia diz que o coração daqueles que buscam o Senhor se alegram. Eu, por exemplo, na minha vontade, eu ficava adorando a Deus. Esse era o meu desejo. Estava tão bom a adoração que eu ficaria adorando a Deus.
porque eu aprendi a adorar Ele verdadeiramente, eu aprendi a buscar Ele com todas as minhas forças e com o meu entendimento. Eu aprendi a entender o poder que existe em você buscar Ele. Se Deus Ele é a fonte da felicidade, como eu não vou ser feliz se eu buscar a felicidade que está na fonte? Quanto mais eu conhecer o Senhor, quanto mais eu entender Ele, melhor eu vivo nessa terra. Quanto mais eu me dedicar em conhecer a palavra dEle, melhor eu vou viver nessa terra. A Bíblia diz no Salmo que eu acabei de ler, que o coração se alegra no Senhor. O coração daqueles que o buscam. Só que nós não conseguimos, no nosso dia a dia, colocar um tempo determinado para buscar o Senhor. Porque a nossa mente está complicada com tantas coisas, que nós não entendemos o verdadeiro motivo da nossa existência. Irmãos, quando nós entendermos, quando alguns de vocês entenderem, que buscar o Senhor todos os dias é que vai ser a sua felicidade. Buscar o Senhor, o entendimento, o conhecimento dEle, com todas as suas forças. Mas na verdade nós só queremos arrumar desculpa, nós falamos que não temos tempo. Nós falamos que é difícil ler a Bíblia. Irmãos, quando eu comecei a ler a Bíblia, o Novo Testamento eu não entendia nada. Eu li umas 4 vezes sem entender nada. Mas eu sabia que um dia eu ia começar a entender. Porque Deus, Ele não trabalha com pessoas que não se dedicam a conhecer Ele. Se você buscar Deus e ler uma vez e falar, eu não entendi, e desistir, você nunca vai conhecer o Senhor. E você, do jeito que Ele quer que você conheça. Porque existe o jeito que nós conheceremos ao Senhor, e existe o jeito que Deus quer que nós conheçamos Ele. Aleluias. O jeito que Deus quer que nós conheçamos Ele é o melhor jeito para nós vivermos nessa terra. Só que nós acreditamos que nós precisamos trabalhar muito, estudar muito. Claro que isso é necessário, mas na verdade, o principal é você ter conhecimento de Deus. Irmãos, quando eu comecei a buscar Deus, eu buscava Deus depois da meia-noite. E eu acordava cedo para buscar Ele. Porque eu entendia a realidade que tinha de eu buscar verdadeiramente a Deus. Eu sabia os benefícios que eu ia ter no futuro de buscar a Deus. Só que nós não conseguimos entender o buscar a Deus, porque nós queremos coisas imediatas. E Deus, Ele trabalha de modo devagar. Porque como que Deus vai dar coisas para você se você nem conhece? Coisas grandiosas para você se você nem conhece quem Ele é? Se você simplesmente só conhece a Deus por causa das pregações que o Danilo fala aqui. Eu não acredito que alguém possa conhecer a Deus se não buscar Ele todos os dias. Eu não acredito que alguém possa ter entendimento de Deus, de quem Ele é, vindo só 2 ou 3 vezes na igreja. Irmão, se nós pararmos para pensar, uma pessoa que se forma na faculdade, ela precisa ir todos os dias. Uma pessoa que trabalha e se aperfeiçoa no seu serviço, precisa ir todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar a Deus. Todos os dias nós precisamos dedicar um tempo considerável para Deus. Porque se você busca só 5 minutinhos, Deus é o que você vai receber dEle. É o que você vai entender dEle. Agora, se nós buscamos Ele com verdade, querendo entender o livro sagrado dEle, irmãos, Deus, Ele fez um livro sagrado. Deus fez um livro que Ele se manifesta quem Ele é. Deus poderia não ter feito isso. Muitos de nós não entendemos, porque nós acreditamos que Deus, Ele era obrigado a fazer determinadas coisas. É obrigado, Deus é Deus, Ele tem que fazer isso e pronto. Irmãos, Deus não é obrigado a nada. Deus, Ele não tem obrigação a fazer nada por nós. Ele faz porque Ele nos ama, porque Ele é perfeito. Aleluias. E quando eu comecei a entender
na minha conversão, que Deus tinha feito a Bíblia, e que Ele se manifestava quem Ele era, através desse livro, eu comecei a me apaixonar por Ele. Porque é impossível alguém que busque e comece a entender Deus, que não se apaixone por Ele. Santo Tu és, Senhor. É impossível alguém que realmente se dedique a conhecê-lo, que entende o que Ele fez naquela cruz por nós. Muitas vezes eu no começo da minha conversão eu não entendia. Eu falava: Deus, eu não entendo. Por que você morreu na cruz? Por que você morreu na cruz? Por que você morreu na cruz por mim, por todos nós que estamos aqui? Por quê? E eu comecei a entender, comecei a compreender quando eu busquei a Deus. Porque muitos de nós viemos na igreja e não conseguem nem entender o mínimo do evangelho, que é a cruz de Cristo. Muitos de nós, se nós perguntarmos o que significa a cruz de Cristo, nós não conseguimos nem explicar. Nós não conseguimos explicar pela falta de vontade que nós temos de querer entender. É o simples fato que nós não temos vontade de querer entender. Nós não queremos conhecer a Deus, nós não queremos buscá-lo, nós não queremos compreendê-lo. Nós achamos Deus tão distante. Mas a Bíblia diz nesse próprio capítulo de Atos, mas que Ele está muito perto de nós. Que o Espírito Santo, quando você começa a ler o livro de Atos, quem já leu o livro de Atos aqui? Levanta a mão. Irmãos, é só você olhar ao seu redor. Você vê a falta de vontade que nós temos de conhecer a Deus. Se nós não lemos os livros mínimos dele, a nossa vontade é zero. A nossa vontade de querer conhecê-lo é zero. Porque nós não entendemos os benefícios que nós temos quando nós realmente conhecemos ele verdadeiramente. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrá atrás. Irmãos, se você conhecer Deus verdadeiramente e andar nos caminhos certos dele, na justiça e na vontade dele, a Bíblia diz que as bênçãos dele vai vir sobre você. Existem coisas tão incríveis na Bíblia. A Bíblia diz que nós seremos como o monte de Sião, que não se abalam. Que não se abalam. Inabalável. Você pode ser uma pessoa inabalável se você conhecer realmente quem Deus é. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Você pode viver sem medo. Só que porque nós não vivemos isso? Porque nós não conhecemos a Ele. Nós não buscamos a Ele. Nós não se interessamos em querer conhecê-lo. Irmãos, quando eu li essas passagens, quando eu falava que eu podia viver sem medo, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, vocês precisam querer isso para vocês, nós precisamos querer isso para nós. Santo Deus. Só que nós lemos essas passagens e parece algo tão distante. Na verdade, a distância acontece porque nós não temos vontade de querer conhecê-lo. A nossa mente é totalmente contra e considera nós como impossível. E quando você começa a ler os homens da Bíblia e como Deus trabalhou neles, como Deus realmente trabalhou na vida deles, qualquer pessoa pode ser renovada e ter o conhecimento de Deus. É simplesmente o fato de nós querermos. Só que muitos de nós só queremos bênçãos de Deus. Mas a verdadeira bênção de Deus é quando você aprende a ter intimidade com Deus. A verdadeira bênção de Deus é quando você consegue ser feliz e não ter nada. Somente Ele. Mais ninguém. Ele te basta. Nós precisamos entender, precisamos viver a realidade que Deus nos basta. Só que Deus não basta para nós porque nós não conhecemos.
nós não buscamos, nós não entendemos. Por isso que Ele não basta para nós. Irmãos, quando eu era do mundo, no final de semana eu precisava fazer alguma coisa, e eu ficava louco para querer fazer algo. E eu tinha que fazer algo, porque a nossa alma, ela exige, ela necessita de algo, ela precisa de algo. A nossa alma, ela precisa se saciar em alguma coisa. E todos os dias, no final de semana ou sexta-noite, eu queria fazer alguma coisa, porque a alma, ela precisava se satisfazer em algo. E muitos de nós, e a maioria de nós vivemos isso. Quando eu conheci a Deus, quando eu comecei a buscá-lo, quando eu comecei com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o tempo que eu tinha disponível, buscar Ele, entender quem Ele era, isso nunca mais aconteceu. Se eu estiver sozinho no quarto, sexta-feira à noite, orando, para mim é suficiente, porque eu sinto o amor dEle, e o amor dEle satisfaz. E nós precisamos entender que o amor dEle nos satisfaz, porque a nossa alma precisa de alguma coisa, e se o amor dEle preencher a nossa alma, você não precisa de mais nada. Aleluias, Pai. Um dia eu estava orando, sexta-feira à noite, e Deus começou a me lembrar de todos os dias que eu saía para a balada e curtia. E nesse dia minha mente começou a receber algumas setas, na verdade, do inimigo. E eu estava orando e buscando Deus, só que, irmãos, quando você entende que seta nenhuma pode te afetar enquanto a presença dEle não vem. Enquanto a presença dEle não vem, nós não devemos se satisfazer. Enquanto Ele não chegar, nós não devemos se satisfazer. E Deus começou a me lembrar muitas coisas, e tudo aquilo que eu comecei a lembrar, na verdade, tudo aquilo que eu fazia, e quão vazio eu era, e quanta coisa inútil que eu fazia. E de repente o amor dEle veio em mim, me abraçou, e Ele falou: Tiago, você não precisa de mais nada disso. Além de eu estar te abençoando em algumas coisas, você poderia estar gastando, mas numa sexta-feira à noite, você está comigo. Irmãos, quando nós entendemos o que Tiago fala, que o Espírito de Deus, ele sente ciúme por nós. Quando você sentir o amor de Deus, quando você sentir verdadeiramente quem Deus é, quando você sentir cada dia mais a importância que Ele dá por um momento que você fica com Ele, o Criador de todas as coisas, que fez tudo, Ele se importa quando nós ficamos com Ele. Só que nós temos tão falta de conhecimento de Deus, que esse tipo de mensagem está tão longe daquilo que nós estamos almejando na vida. Porque se nós fizermos uma lista de pedido, dificilmente Deus, como intimidade, vai entrar nela. Deus, a minha vontade, a minha lista primeira é realmente ter uma intimidade contigo. Porque a nossa mente está corrompida pelo mundo. Os nossos desejos são corrompidos por coisas que são pó e poeira. Deus, Ele nos deu coisas tão grandiosas que nós não conseguimos enxergar. Mas cada vez que você lê a palavra, que Deus dá um entendimento, que aquilo fica real para você, cada dia você ama Ele mais e mais e mais, e Ele satisfaz sua alma. Aleluias. Irmãos, eu não estou querendo me ensoberbecer, eu não estou querendo falar de que eu busco longe de mim. Eu quero que vocês amem a Deus mais do que eu amo, muito mais. Que vocês tenham uma intimidade com Ele verdadeira. Oh, Santo Deus.
Aleluias, Pai. Santo Deus, Santo Tu és, Santo Tu és, Senhor. Oh, Rabassarabachorere. Ajude-nos, Senhor Deus. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a buscar a Tua face, Pai. Ajude-nos, Senhor, a buscar o Teu amor, Pai. Ajude-nos, Senhor, a entendermos quem Tu és, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a entender a Tua cruz, Pai, em nós, Senhor. Ajude-nos, Pai. Oh, Rabassarabachore Cabassou. Senhor, sacia, Senhor, a nossa sede de Ti, Senhor. Dê-nos mais da Tua presença, Pai. Dê-nos mais do Seu amor, Senhor. Eu fico tão triste às vezes de saber que tem pessoas que poderiam tá tão bem com Deus, tendo tanto conhecimento, mas essas pessoas não se dedicam nem um pouco em buscar a Deus. Aleluias, Pai. Irmãos, tudo aquilo que satisfazia a minha alma, tudo aquilo que era meu prazer, eu decidi por um tempo falar: Deus, só Você vai ser meu prazer. Porque isso que é nós se abstermos de coisa, nós chegarmos antes de noite, assistir um filme, uma TV, buscar se saciar em Deus, buscar ter entendimento de quem Ele é. É impossível nós buscarmos a Deus e se arrependermos de ter buscado Ele, se nós tivermos o coração puro verdadeiramente diante dEle, o coração de querer conhecê-lo, de querer entendê-lo. Deus, Ele só quer isso de nós. E o melhor de tudo é que Ele nos deu a oportunidade de fazermos isso, irmãos. A Bíblia diz no Antigo Testamento que existia o átrio, o santo e o santo dos santos, que existia um véu que separava. Somente o sacerdote, durante um ano, tinha que se purificar, tinha que passar dias se purificando para que ele não pudesse morrer na presença de Deus. A Bíblia diz que existia a história diz que existia uma corda para poder puxar caso ele morresse na presença de Deus, no Santo dos Santos. Irmãos, nós conseguimos compreender verdadeiramente o que é isso. Homens sacerdotes que precisam estar totalmente puros para poder entrar na presença de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, e nós temos acesso à presença que somente sacerdotes puros poderiam ter. E qual é o valor que nós damos para isso? Qual é o valor? Será que nós não damos valor porque nós não entendemos? Será que nós não damos valor porque nós queremos outras coisas? Por que nós não damos valor a isso? Por quê? Santo Deus, obrigado, Pai.
Pai. Oh, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. E quanto mais você começa a conhecer a Deus, é impossível que você se satisfaça, porque você sempre quer mais dele. Você quer sempre ter mais entendimento e conhecimento de quem Ele é. Aleluia, Senhor, Santo Deus. Aleluia, Pai, Santo Deus. Em Hebreus 11, no capítulo 11, no versículo 6 diz, uma passagem muito conhecida: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem crê em Deus aí? Aleluias. E que Ele é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz que Ele é galardoador, Ele é presenteador, Ele é galardoador daqueles que falam: eu quero a sua presença, eu quero te conhecer, eu quero entender quem você é, eu quero ter mais intimidade contigo, eu não quero ter todo conhecimento teórico, eu quero conhecer a tua face, Senhor. Eu quero conhecer o teu amor, Senhor. Eu quero ser renovado em Ti todos os dias da minha vida. Oh, Senhor, além de Ele nos dar a oportunidade de conhecer Ele, de viver com Ele, Ele fala que Ele galardoa. Ele ainda galardoa. Ele ainda premia aqueles que o buscam. Além de Ele nos dar a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, além de Ele dar a oportunidade de sentirmos a presença dEle, o amor dEle, Ele ainda fala que vai te premiar, irmão. Como a gente não busca um Deus desse? Aleluia, Santo Deus. Aleluia, Pai. Santo Tu és, Pai. Aleluias. O Salmo 9, no capítulo 10 diz: a Ti confiarão os que conhecem em Teu nome, porque Tu, Senhor, nunca desamparaste os que Te buscam. Irmãos, Deus não quer que a gente fique buscando Ele na aflição. Deus não quer que a gente fique vivendo de aflição a aflição e vai buscar Ele em aflição. Ele quer que a gente vive de glória em glória e viva no amor dEle eternamente, para que as aflições não tenham efeito quando elas acontecerem. Jesus dizia que no mundo tereis aflição, mas a aflição não deve ter o impacto que ela tem nas nossas vidas, porque a aflição em muitos de nós desanima, porque nós não buscamos a Deus, nós não entendemos a Deus, nós não conseguimos compreender quem Ele é e como Ele está agindo em nossas vidas. A falta de conhecimento nos prejudica de um modo que nós não conseguimos compreender. Santo Tu és, Senhor. Aleluias, Pai. Santo Tu és. Abre o Salmo 24. Do versículo 1 ao 6. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluias. Irmãos, quando você começa a ler os Salmos,
E existem salmos que você lê de Davi, que Davi fazia uns pedidos tão ousados para Deus, porque ele queria ser tão puro aos olhos de Deus, ele queria ser tão bom aos olhos de Deus, não aos homens. Ele queria ser justo, porque ele entendia que a justiça, que ele melhorasse na vida dele, ia agradar a Deus e automaticamente agradar a vida dele. Ele não queria ser justo porque ele queria ser o bonzinho e todo mundo olhar para ele, olha o justo ali passando. Ele queria ser justo porque ele queria agradar a Deus, porque ele aqui queria buscar a Deus, e ele entendia quão precioso era isso. E ele que buscava com todas as forças, como nós devemos buscar. Aleluia, Senhor, santo tu és. Pode se levantar, irmãos, vamos orar.